Voltamos para a nossa segunda parte da aula de redação oficial. Tá? Vamos tratar aqui das formas de tratamentos, como a gente deve se dirigir às pessoas, às autoridades, quando a gente for redigir um documento, ou até uma solenidade. Já que na segurança pública a gente tem muita solenidade, como é que a gente deve se dirigir, tá? E ser educado e respeitar até a legislação, né? Até o que é previsto. Vamos lá, pessoal. Concordância do pronome de tratamento, isso aqui é importante. Tá? O verbo concorda com o substantivo que integra a locução, tá? Como seu núcleo sintático. Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o assunto, ou seja, terceira pessoa do singular, tá certo? Sempre na terceira pessoa. Vossa, eu uso Vossa Excelência quando eu falo com a pessoa. Eu uso Sua Excelência quando eu falo da pessoa. Então, dentro do texto, comunicando alguma coisa para a autoridade, é Vossa Excelência, tá certo? Vossa Senhoria, tá dependendo do pronome de tratamento que deve ser dirigido a quem está recebendo. E quando eu falo da pessoa, Sua Excelência, tá? E lá na introdução do documento, no lado de fora do envelope, ou lá no cabeçalho, é Sua Excelência, tá? Quando eu estou endereçando. Então, no endereçamento, sempre Sua Excelência, Sua Senhoria, Sua Santidade, de repente, já mandando um documento para o Papa também, né? Pronome possessivo, a que se refere ao pronome de tratamento, são sempre na terceira pessoa. Exemplo, Vossa Senhoria numerar seu substituto e não vosso substituto. Tá? Assim como o interlocutor homem, o correto é Vossa Excelência está atarefado. Se for mulher, Vossa Excelência está atarefada. Vossa Senhoria deve estar satisfeito. Para homens, Vossa Senhoria deve estar satisfeita para mulheres. A professora, quando eu tiver dúvida se quem está recebendo é homem ou mulher, faz parte até da educação saber quem está, para quem você vai endereçar o documento, né? Na dúvida, dá uma ligadinha, de repente já trocou o secretário, a gente não sabe, tá certo? Já trocou o chefe, a gente não sabe. Então, mas faz parte da educação, a gente saber quem está recebendo o documento, até porque você coloca o nome da pessoa, né? Empregos, pronomes de tratamento. Essa parte aqui é importante, deixa muita dúvida, dá muita conversa, muita reclamação, muitas exigências que não se pode fazer, tá certo? O emprego dos produtos de tratamento obedece à secular tradição, tá? Vossa Excelência deve ser usada para as seguintes autoridades, tá certo? No poder executivo, tá certo? No poder executivo, veremos os três poderes. Isso aqui está no manual da Presidência da República. Esse manual está disponível para a gente na nossa plataforma. O presidente da República é Vossa Excelência, vice-presidente da República, os ministros de Estado, governadores e vice-governadores, os oficiais generais das Forças Armadas, embaixadores, são tratados por Vossa Excelência, secretários executivos dos ministérios, tá? Algumas secretarias que têm a mesma hierarquia de ministério, tá certo? Secretaria de Cultura, às vezes é ministério, depois volta a ser secretaria, mas o titular dessa pasta deve ser tratado como Vossa Excelência. Os secretários do Estado, tá? E do Distrito Federal, tá? E os prefeitos municipais. Opa! Faltou quem aqui da prefeitura? Faltou os secretários municipais. São Vossa Excelência? Não. Tá? O vice-prefeito é tratado por Vossa Excelência? Também não. Então, no Poder Executivo é o presidente, o vice, os ministros de Estado, os secretários que têm hierarquia de ministério, os oficiais generais das Forças Armadas, secretários executivos dos ministérios, o secretário de Educação do Estado é Vossa Excelência, o secretário de Educação do município não é tratado por Vossa Excelência, como previsto no manual da Presidência da República. E só o prefeito.
nem o vice e nem os secretários são tratados por Vossa Excelência no município. No Poder Legislativo, os deputados estaduais, federais e senadores, tá, são tratados por Vossa Excelência. Os ministros do Tribunal de Contas da União faz parte do Legislativo TCU. Os ministros são Vossa Excelência, deputados estaduais e distritais são Vossa Excelência, conselheiros estaduais são Vossa Excelência, Tribunal TCE, né? E os presidentes das câmaras, não câmeras, câmaras legislativas municipais. Então, são o presidente. Os outros vereadores são tratados por Vossa Excelência? Não. Tá certo? O previsto em manual, em legislação, apenas o presidente da Câmara Municipal de Vereadores é tratado por Vossa Excelência. Do Poder Judiciário, os ministros dos tribunais superiores, os membros dos tribunais, juízes e auditores da Justiça Militar. Algumas observações que eu trouxe aqui para vocês, que é importante para a segurança, tá certo? A Lei Complementar 80 de 94, tá? Prerrogativa dos membros da Defensoria Pública da União, mesmo tratamento reservado aos magistrados, ou seja, aos juízes. Então, o Ministério Público, ele não é um quarto poder, mas são tratados por Vossa Excelência também. O STJ, que tem um manual, vou trazer algumas partes do manual do STJ, do Judiciário, equipara aqueles profissionais defensores públicos dos estados e distritos federais, atribuindo a este também o tratamento de Vossa Excelência. Então, nós vimos o Executivo, mas defensores públicos, tá? E membros do Ministério Público também são tratados por Vossa Excelência. Então, Defensoria Pública e Ministério Público, os membros que são os defensores, os promotores e procuradores são Vossa Excelência também. Prestem bem atenção aqui, tá? A Lei 12.830, de junho de 2013, deve ser dispensados aos delegados o mesmo tratamento protocolar. Guarda essa palavra aqui, protocolar, conferido aos magistrados, aos membros da Defensoria Pública e Ministério Público e aos advogados. Tá certo? Entendemos que o termo protocolar diz respeito a normas de cerimonial, uma solenidade, tá? O trato deve ser o mesmo, ou chamado de doutor ou de Vossa Excelência, tá certo? Não abrangendo a sistemática das formas de tratamento. Tá? O tribunal trata aqueles profissionais como Vossa Senhoria. Beleza? Então, dou aula de linguagem jurídica no curso de Direito aqui da UFMS, tá? E surge muita dúvida, né? De forma de tratamento. Então, protocolar, quando tem uma cerimônia, um cerimonial, aí sim são tratados por Vossa Excelência. Tá? A Lei Orgânica do Ministério Público, tá? Os membros da instituição, mesmo tratamento reservado aos membros do Poder Judiciário. Você sabe que o defensor público, o promotor e o juiz, eles têm a mesma hierarquia, né? E aqui no Estado, pelo menos o salário base é o mesmo, tá certo? Então, atribuímos o tratamento de Vossa Excelência a promotores de justiça e procuradores de justiça, no âmbito do Estado e da União, tá certo? Vocativo. Vocativo é aquele chamamento, né, que a gente faz quando vai começar o texto, realmente. Depois do endereçamento, vem o vocativo, tá? Qual é o vocativo utilizado aos chefes de poder? Excelentíssimo senhor presidente da República, vírgula. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, vírgula. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, vírgula também. Então, só essas três pessoas, essas três autoridades recebem, tá? Num documento oficial, eu começo pelo vocativo, excelentíssimo senhor presidente da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. As demais autoridades que são tratadas por Vossa Excelência, senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador.
Tá? Em comunicações oficiais, está abolido, eu coloquei em vermelho aqui, o uso do tratamento digníssimo, tá? As autoridades arroladas na lista anterior, tá? Que é os Vossa Excelência. Tá? A dignidade é pressuposto de que ocupam qualquer cargo público ou qualquer função pública. Então, não se deve repetir essa evocação. Tirando essa relação de Vossa Excelência, a Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. Tá? Acrescenta-se que doutor não é forma de tratamento, e sim um título acadêmico. Ponto. Tá? Evite usá-lo indiscriminadamente. Como regra geral, empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que têm tal grau, ou terem concluído um curso universitário de doutorado. Regra geral. É de costume. A gente viu até agora aqui tradição. Nós temos 3 tipos de doutores, tá certo? O doutor que tem o doutorado, o doutor honoris causa, né? Que a universidade concede o título a pessoas, tá, que têm importância para a cultura, para a educação, para a sociedade, e de costume também para os bacharéis, tá certo? Em direito e medicina, principalmente, tá certo? Não pode ser usado? Pode, tá certo? Até o manual de redação do STJ prevê que os advogados sejam tratados por doutor ou doutora. Então, os oficiais generais das Forças Armadas recebem o tratamento de Vossa Excelência, da Marinha, que é almirante, almirante de esquadra, vice-almirante e contra-almirante. No Exército, marechal, general de exército, general de divisão, general de brigada, almirante, marechal e marechal do ar. Esses cargos só existem em tempo de guerra, né? Usualmente eles não existem. Na aeronáutica, marechal do ar, tenente brigadeiro, major brigadeiro e brigadeiro. Tá? Para magistrados ocupantes de cargos administrativos, mas ele é magistrado, então continua obrigatório o uso de Vossa Excelência. Doutor é usado para pessoas que adquiriram o título em pós-graduação e para profissionais formados em Direito e Medicina. Isso aqui é do manual do STJ, eu trouxe para vocês aqui. Tá? Então, algum dia for questionado em algum documento, tá certo? Alguém pergunte, a gente já tem, tá? Onde é que prevê isso aqui? Tem um decreto, posso até passar você depois do decreto, de Dom Pedro II, que prevê isso aqui. Os advogados são tratados de doutor, tá certo? 1800 alguma coisa, eu não tenho a data aqui, mas existe decreto, ele ainda não foi, tá? Ele não foi extinto, ele ainda existe. Você vai nos decretos, tá, que foram revogados, esse ainda não foi revogado. Certinho? No endereçamento, tá? Para pessoas tratadas por Vossa Excelência. A Sua Excelência, o senhor, a Sua Excelência, a senhora. Sua Excelência, lá no endereçamento, eu estou falando da pessoa. Senador José Amadeu, senadora Joana Amadeu. Então, vai o cargo que ela ocupa e o nome. E agora, tá? A função, presidente da comissão, Senado Federal, Brasília. Pessoas tratadas por Vossa Senhoria, ao senhor e à senhora. Vai com crase? Sim. Então, quando você coloca um documento lá, por mais que você mande um comunicado interno, tá? E coloca lá a coordenação, a direção, não deve ter crase. O que a gente sugere é que coloque o nome de quem está expedindo e embaixo a função que ele exerce. Tá? Esse colocar lá embaixo com crase a coordenação, a direção, está errado. Quando eu coloco crase ou ao, eu estou interessando. Tá? E o mesmo procedimento. Aqui uma relaçãozinha, tá? Da autoridade, o endereçamento vocativo, o tratamento no corpo do texto e a abreviatura. Então, um exemplo: Presidente da República. Endereçamento: a Sua Excelência, o senhor. O vocativo, lá no texto: Excelentíssimo senhor Presidente da República.
tratamento dentro do texto, no corpo do texto, Vossa Excelência. E a abreviatura, no caso dos três presidentes dos poderes, não se usa. Exemplo, um ministro de Estado, a Sua Excelência, o senhor. Tá? Vocativo, senhor ministro. Tratamento dentro do texto, no corpo do texto, Vossa Excelência. A abreviatura é V.XA. Tá certo? Aqui a relaçãozinha para vocês consultarem depois. Fecho nas comunicações. Isso aqui é importante também. Fecho nas comunicações. Para autoridades superiores, hierarquicamente. No serviço público não existe hierarquia, né? Nas forças militares, aí sim tem hierarquia, dependendo dos cargos, das patentes e das graduações, lá tem hierarquia. No serviço público, a hierarquia é quando tem um cargo em chefia ou direção. Tá? E para isso tem que ter uma portaria nomeando, né? Então, em tese, só quem assina documento é quem tem uma portaria autorizando assinar aquele documento. Então, autoridades superiores, tá? Inclusive o presidente da República, respeitosamente. Então, um exemplo, tá certo? O delegado responsável por uma delegacia vai mandar um documento para o secretário de Segurança Pública. Ele vai colocar respeitosamente. Mas se a autoridade for da mesma hierarquia ou hierarquia inferior, é atenciosamente. Então, um delegado de uma delegacia vai mandar para um comandante de um batalhão da PM, atenciosamente, tá certo? O comandante do 10º batalhão vai mandar para uma companhia desse batalhão, que é hierarquicamente inferior, atenciosamente também. Bacana? Identificação do signatário. Signatário é o cara que assina o documento, é a pessoa que vai assinar. Tá? Deve conter o nome e o cargo, tá? Que expede, não de quem está preenchendo o documento. Alguns documentos, alguns órgãos, prevê que coloque lá no rodapé quem elaborou, quem diagramou aquele documento. Na prefeitura é assim, aqui em Campo Grande. Tá certo? Mas é lá no rodapé. No SEI, quando você faz um documento, tá? Lá vem no rodapé quem diagramou e quem fez todas as alterações do documento. Se alguém mudou o documento antes de assinar, dá para saber quem mudou. Certinho? Então, é o espaço para assinatura, não existe aquela linha em cima do nome, tá certo? O nome da pessoa e o cargo de quem expede. Tá certo? E o cargo de quem expede. Então, essa aqui é a segunda aula nossa que trata, tá, do uso dos pronomes de tratamento e como deve ser usado. Na próxima aula, a gente vai trazer alguns modelos de documentos de como diagramar, de como expedi-los. É isso aí.